Boa noite, mais uma vez. Na primeira todo mundo responde, na segunda fica meio assim, né? Mas vou tentar a terceira. Vamos lá, boa noite mais uma vez. Meu sonho é um dia vocês não responderem nem na terceira, eu ficar com cara de tacho aqui, descer e ir embora. Mas enfim, hoje, já que vocês responderam, a gente vai dar sequência na nossa série. A gente vem falando aí nas últimas semanas sobre a primeira carta de João. E o nome da série é Amor pela Verdade. Esses dias foi interessante que eu tinha planejado falar sobre isso hoje de manhã. E aí aconteceu um negócio interessante hoje de manhã, que já eu compartilho com vocês. Mas hoje em dia, esses dias, alguém postou nos stories que o WhatsApp tinha sido clonado. Vocês já passaram por isso? Alguém já teve o WhatsApp clonado? Já teve algum amigo com o WhatsApp clonado? Só eu, né? Então, beleza, não tem problema nenhum. Só eu que passei por esse tipo de coisa. Eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive, que é algo tão incomum nos nossos dias, de alguém ter o seu WhatsApp clonado, mas dizendo mais ou menos o seguinte, assim, olha, tive o meu WhatsApp clonado, se te pedirem dinheiro, se te pedirem Pix, se tentarem te vender alguma coisa, não transfiram porque eu fui clonado. A vontade que dá é de responder, mas mesmo que não tivesse sido, eu também não ia depositar dinheiro para você com toda certeza. Essa semana eu fui olhar sobre isso e eu vi uma estatística que quase metade dos brasileiros já sofreu alguma tentativa de golpe via aplicativos. E ninguém aqui sofreu, né? Mas tudo bem, quase metade dos brasileiros sofreu alguma tentativa de golpe via aplicativos. E aí eu fiquei pensando que sobram 50% dos brasileiros, ou seja, pesquisando eu descobri que há mais ou menos pouco mais de 200 milhões de brasileiros. Se a metade já sofreu algum tipo de tentativa de golpe, sobraram aí mais ou menos 100 milhões de pessoas que nunca sofreram qualquer tentativa de golpe via aplicativos. Como bom curioso que eu sou, eu fui olhar o censo do IBGE atrás de algumas informações e eu descobri que aproximadamente 36 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Pode ser que pareça um número exagerado e assustador por causa da nossa realidade, mas olhando para o Brasil, 36 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então sobram 64 milhões de pessoas que estão divididos entre aqueles que têm sorte de nunca terem sofrido esse tipo de tentativa e os que são os próprios golpistas, né? Eu espero que a gente tenha aqui só pessoas incluídas no primeiro grupo, que são as pessoas que nunca sofreram qualquer tipo de tentativa. E aí eu planejei começar falando sobre isso. De manhã nós tivemos o café e comunhão e eu estava ali fora conversando e tal. De repente chegou uma mensagem no meu celular de uma moça chamada Laura, que trabalha com recrutamento em uma empresa que ela citou o nome, e ela queria me pagar muito dinheiro para eu ficar no TikTok curtindo o vídeo o dia inteiro. E aí eu comecei a conversar com essa moça, porque eu acho que isso não é o ideal. Eu não sei nem se isso é o correto, mas eu tenho o hábito de, quando as pessoas vão tentar me aplicar esse tipo de golpe, eu começo a desenvolver uma conversa com essa pessoa. E aí eu começo a falar algumas coisas e perguntar. Hoje, por exemplo, eu perguntei se ela conhecia Jeová. E a gente foi conversando a partir disso e a gente foi desenvolvendo um assunto. Na minha cabeça tem duas razões simples para isso. A primeira delas é que enquanto a pessoa está conversando comigo e perdendo tempo comigo, ela não está dando golpe em outras pessoas. Olha como o meu coração é bom, né? Eu sou uma pessoa muito boa, de verdade. A segunda razão, que não é tão simples e talvez não tão correta assim, é que me dá uma alegria na alma saber que uma pessoa entrou em contato comigo para me fazer de bobo. E no final das contas, eu que estou fazendo ela. Eu não sei se é uma motivação boa, uma motivação nobre, mas é fato que nós percebemos o aumento significativo dessas tentativas de golpe. Eu não sei se você já foi enganado, mas é uma sensação terrível, uma sensação horrível. E alguns desses golpes são muito fáceis de identificar. Esses dias, eu acho que esse negócio acontece com todo mundo, ou eu sou uma pessoa bem premiada em relação a isso, mas eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo que tinha recebido uma herança milionária no Reino Unido, e ela queria compartilhar comigo. Você vê só que bênção, Deus colocando essas pessoas nas nossas vidas, e eu em casa, assim, preocupado com algumas coisas, e chega um e-mail dizendo que a pessoa recebeu uma herança lá de milhões de libras,
E aí no coração dela veio o desejo, né? Por que não o Sávio? Acho que eu vou abençoar a vida dele. E a pessoa se propôs a me enviar milhões de libras. Olha que bênção, irmãos. Eu tinha só que depositar para ela 5 mil reais antes. E aí eu tentei fazer um acordo dizendo que se ela me depositasse 1 milhão de libras, eu mandaria até 100 mil. Não precisava nem ser 5, mas ela tinha que me mandar primeiro, porque eu não tinha condições. E aí ela não me respondeu mais, infelizmente. Outro dia eu recebi um SMS dizendo que eu fui selecionado para trabalhar em meio período e ganhar entre 3 e 5 mil reais por dia. Trabalhar em meio período, ganhar entre 3 e 5 mil reais por dia. Eu falei, não tem interesse, eu sou pastor, estou acostumado com isso. Aí a pessoa respondeu, ganhar dinheiro e trabalhar pouco? Eu falei, não, gente tentando mentir para mim o tempo todo, eu já estou acostumado. Nós vemos surgindo o tempo todo e a cada dia tentativas e métodos distintos. É golpe do seguro, é golpe de cartão clonado, é pirâmide, é golpe em venda de carro. E a gente vai percebendo que a criatividade desse povo é meio que sem limites. E há alguns desses golpes que são os mais perigosos, que são muito parecidos com situações reais. Os mais perigosos, na verdade, são aqueles que têm muita aparência de verdade. E o texto de hoje nos apresenta esse tipo de realidade. A realidade de falsos mestres, falsos ensinos, gente com aparente sabedoria e verdade, mas com intenções perversas. Como nós lidamos com isso? Como nós nos protegemos disso? Eu não pretendo te ensinar a não cair em golpes de WhatsApp, mas nesse texto nós vemos algo muito mais importante, que é como nós não somos enganados por falsos mestres que deturpam o Evangelho. Algo muito presente no contexto dessa carta e algo muito presente nos nossos dias também. Para isso eu te convido a abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. A gente vai ler hoje dos versos 1 a 6. Primeira carta de João 4, 1 a 6. O texto vai ser projetado, mas se você puder abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, a gente vai percorrendo esses versos, assim como a gente tem feito por toda essa série. Primeira carta de João 4, 1 a 6. A minha Bíblia está aberta em Isaías, eu não faço a ideia do motivo disso, mas 1 de João capítulo 4, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor fale conosco, que a gente compreenda as instruções contidas nesse texto e que a gente seja capacitado pelo teu Espírito a aplicarmos essas instruções na nossa caminhada também, a fim de que a gente honre o Senhor sobre todas as coisas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse texto ele começa com uma instrução muito prática e é bem interessante que o apelo que João faz é um apelo, mais uma vez, afetivo. Por várias vezes ao longo dessa carta, você vê o apóstolo João se referindo a esses cristãos como sendo filhinhos, amados, e aqui mais uma vez ele vai usar a expressão amados, pessoas que são amadas por ele, e logo em seguida ele começa a fazer esse apelo que é interessantíssimo, especialmente em nossos dias, quando ele diz para esses irmãos que eles não deveriam crer em qualquer espírito, mas eles deveriam examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse apelo ele começa com um mandamento no sentido negativo, ou seja, não façam desse modo, não creiam em qualquer espírito. Logo em seguida,
Há um mandamento no sentido positivo, quando ele vai dizer, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E logo na sequência ele vai dizer a razão pela qual esses irmãos deveriam fazer todas essas coisas, quando ele diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se a gente vai caminhando por toda essa carta, como a gente vem fazendo, nós percebemos alguns padrões que são interessantes. Por exemplo, é muito comum que você perceba que João ele se vale da estrutura de contrastes por toda essa carta. Ele fala sobre luz e trevas, ele fala sobre obras de justiça e obras de pecado, ele fala sobre filhos de Deus e filhos do diabo. A gente vai perceber isso ao longo da carta inúmeras vezes. E mais uma vez, se você se lembra do texto da semana passada, você percebe que há uma espécie de padrão aqui também, porque na semana passada ele faz um apelo afetivo dizendo, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que vocês amem uns aos outros. Ele faz o apelo afetivo, logo em seguida ele vai dar um exemplo negativo, ou seja, como vocês não devem fazer, e ele cita o exemplo de Caim. Você estava aqui de manhã, não vale não, você está tentando me enganar. E aí, na sequência, ele vem dando um exemplo positivo que nós deveríamos fazer como Cristo fez. E aí, logo em seguida, ele vai apresentar a razão pela qual nós deveríamos agir desse modo. É um padrão que nós percebemos acontecendo, porque do mesmo modo, João começa esse texto dizendo o que não fazer. Não creiam em qualquer espírito. Logo em seguida ele diz o que fazer, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E logo em seguida ele apresenta a razão para isso, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A igreja cristã do primeiro século, os leitores originais dessa carta, eles faziam parte de uma igreja, ou de um conjunto de igrejas na Ásia Menor, que estava sendo atacada por falsos mestres. E como eu falei para vocês no início sobre as tentativas de golpe, que as mais perigosas são aquelas que se assemelham à verdade, os grandes desafios que a igreja lidou ao longo de toda a sua história, com gente tentando perverter a mensagem do Evangelho, não eram pessoas que negavam valores centrais da fé cristã, mas eram pessoas que tentavam combinar a mensagem do Evangelho com alguma coisa. Nesse caso, de forma específica, eles tentavam conciliar alguns valores da filosofia grega com o cristianismo em questões que eram completamente opostas. Eles estavam tentando introduzir falsas ideias de tentar casar e conciliar conhecimento esotérico com fé cristã. E aí eu falo sempre sobre isso e vou ter que falar de novo, porque a gente ainda vê isso presente nos dias de hoje, na bio do Instagram de muita gente que diz que é cristão e aquariano ao mesmo tempo. É um negócio que não faz o menor sentido. Eu, como bom aquariano, não acredito nessas coisas, mas tem gente que lida com essas questões e acha que é importante transparecer isso para o outro. Não é. Essa prática não é saudável, essa prática não é bíblica, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Os falsos ensinos mais perigosos não são aqueles que negam de forma enfática e ostensiva a verdade do Evangelho, mas se apresentam propondo parcerias, ressignificações, novos modos de enxergar alguma coisa que para nós é muito clara à luz das Escrituras, trazem uma linguagem sempre de aceitação, de tolerância, e na verdade a gente vai percebendo que sem perceber, esses falsos ensinos vão invadindo a igreja. Essa semana, eu não sei se você costuma ler os sites de notícia, mas eu vi no UOL a reportagem de um homem que diz que é pastor evangélico e umbandista. Ao mesmo tempo, ele é as duas coisas. Ele tem uma igreja reformada ecumênica. Depois, se você quiser pesquisar lá, você vê o endereço, enfim. Não sugiro que você vá, mas é no Rio de Janeiro. E também, em outras épocas da vida ou em outros dias da semana, ele frequenta assiduamente um terreiro de Umbanda. Isso é falso ensino. Eu não estou dizendo que as demais religiões devem ser desrespeitadas. Aliás, um dos valores caros para nós, enquanto batistas, é exatamente a absoluta liberdade de consciência. Só que crer em Cristo é um caminho necessariamente de exclusividade. Jesus mesmo falou
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é Jesus que está dizendo que não há outro caminho que não seja Ele mesmo, não temos, irmãos, como conciliar, apesar do mundo querer nos vender essa ideia de que é bonito agir assim hoje, não tem como conciliar biblicamente esses valores. Jesus está dizendo que Ele é o único caminho pelo qual os homens podem ser salvos. Então, se Ele está dizendo que é o único, qualquer outro caminho não é um caminho verdadeiro a partir da perspectiva de Jesus. Obviamente, as pessoas têm o direito de crerem de outras formas e do jeito que elas quiserem, mas se nós cremos em Jesus, nós não podemos negociar o fato de que Ele é o único caminho pelo qual os homens podem ser salvos. É um caminho de exclusividade, é um caminho único que é o próprio Jesus. Se nós não cremos somente em Jesus, nós não cremos em Jesus, porque a fé nele não coexiste com outras possibilidades de salvação. E é o que mais a gente tem visto hoje em dia. As pessoas se preocupando demais com a sua autoimagem. Eu quero transparecer que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa diferente desses outros crentes que estão por aí. Então, para vender uma falsa imagem de que eu sou uma pessoa agradável, tolerante, boa e tudo mais, e aquelas pessoas que dizem o meu defeito é que eu sou muito bom, sabe? E a gente vai abrindo mão de valores que são inegociáveis e de verdades que são centrais para a nossa fé em Jesus. Esse é um grande risco. E a igreja do primeiro século está sendo atacada exatamente com esse tipo de ideia. Eles não estavam negando que Jesus era bom, que era um bom homem, eles não estavam negando algumas das obras de Jesus, eles não estavam negando que crer em Jesus criava uma comunidade de fé autêntica, verdadeira, com bons valores, mas eles estavam negando verdades fundamentais e tentando conciliar o que Jesus dizia sobre si com o que a cultura dizia sobre quem é Jesus. E João, ele não negocia esses valores. Ele não está preocupado com a sua autoimagem. Embora ele seja conhecido como o apóstolo do amor, e na nossa ideia, o apóstolo do amor é quase alguém que é totalmente permissivo em todas as suas posturas, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos um homem que ama de fato a verdade, e que não abre mão da verdade, não abre mão dos seus princípios, para agradar quem quer que seja, porque ele está mais preocupado que esses crentes que estão ouvindo, estão lendo a sua carta, sejam influenciados e vivam de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com os padrões do mundo. Por isso que ele é tão taxativo em dizer para esses crentes: não creiam em qualquer espírito, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E aí pode te assustar essa expressão, né? Esse negócio de espírito, examinar espírito, crer em qualquer espírito. Tem algumas palavras que a gente tem um certo nervoso só de ouvir, né? Esse negócio de espírito, eu tenho medo desse negócio, eu não quero mexer com isso e tal. Se tem um dom que eu sempre pedi a Deus para não ter, é esse dom do pessoal que diz que vê um monte de coisa, anjo para um lado, diabo para o outro. Eu não quero mexer com isso. Eu já falei para Deus que se tem um dom que eu não quero na minha vida, é esse tipo de dom. Primeiro porque algumas das pessoas que dizem ter esse dom têm o da mentira também, né? Porque normalmente a gente vê algumas coisas sendo... Mas enfim, vamos deixar isso para lá. A expressão espíritos nesse contexto está se referindo aos ensinos. Não creiam em qualquer ensino, mas julguem todos os ensinos, analisem, examinem esses ensinos para ver se eles procedem de fato de Deus. O que João está dizendo para esses irmãos é que nós, enquanto cristãos, não podemos ser ingênuos em relação a isso, mas nós devemos ter uma atitude crítica em relação a qualquer manifestação que alguém diz que veio de Deus. Ouvir qualquer coisa em nome de Deus e achar que aquilo é ensino proveniente da palavra de Deus é ingenuidade, e nós precisamos fugir disso. Acolher a qualquer ensino e pregação como vindos de Deus apenas porque alguém diz falar em nome de Deus é insensatez. Na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, nós vemos o diabo citando versículos bíblicos de forma aleatória, sem se preocupar com o contexto, igual muita gente faz hoje em dia, sem se preocupar com a aplicação daquilo. Ele estava citando a palavra de Deus, mas obviamente ele não queria a vontade de Deus sobre a vida de Jesus. Nós somos instruídos, irmãos, na Bíblia o tempo todo a nós sermos pessoas sensatas no que diz respeito a isso. E eu queria te dar uma dica muito prática. Se alguém, qualquer líder religioso, qualquer pastor, qualquer pregador, pode ser bispo, apóstolo, semideus ou qualquer outra coisa que a pessoa assumir como título para si mesmo, mas qualquer que seja a pessoa,
se ela se apresenta como sendo inquestionável, se ela se apresenta te censurando por avaliar tudo o que ele diz à luz das Escrituras, muito provavelmente você está lidando com um falso profeta. Muito provavelmente, essas pessoas que dizem, eu estou dizendo que é assim, porque eu estou dizendo que é assim e acabou. Mas qual o fundamento bíblico para isso? Não precisa. Se você não concorda, você está fora da visão. E a gente vai criando alguns termos para tentar justificar o fato de que Deus está falando comigo, que você é obrigado a fazer, porque se Deus me colocou aqui e você não me obedecer, e a gente vai ameaçando, né? Você está em rebelião e toma ali versículo fora do contexto de novo. E o pecado da rebelião é igual ao de feitiçaria, então está amarrado no nome de Jesus, sai daqui, seu feiticeiro, para o quinto dos infernos, e vai amaldiçoando pessoas simplesmente por discordarem, simplesmente por buscarem fundamento bíblico. É igual o teste que eu já ensinei para vocês para descobrir se um apóstolo é falso ou verdadeiro. Se alguém diz que é apóstolo, ele é falso. Esse aí é muito mais simples. Mas no caso do falso profeta, se alguém se apresenta como sendo inquestionável, como alguém que te censura e não te permite buscar conhecer o que as Escrituras dizem, muito provavelmente você está lidando com um falso profeta. Eu digo muito provavelmente porque pode ser que haja pessoas que são incautas e também não deveriam estar ensinando, então de um jeito ou de outro as coisas estão erradas. A Bíblia nos orienta, irmãos, o tempo todo a sermos criteriosos nessa avaliação. O apóstolo Paulo elogia uma igreja que são os crentes da cidade de Bereia, porque eles ouviam o que Paulo ensinava, mas ao mesmo tempo que ouviam o que Paulo estava ensinando, eles estavam comparando esses ensinos de Paulo com as Escrituras Sagradas. E ele elogia esses irmãos. Para hoje em dia alguém se dizer inquestionável e dizer, não, você não pode questionar, você não pode olhar as Escrituras, senão você está fora da visão. Não, a Bíblia é muito clara para nós. A Bíblia é o padrão para nós, é a régua para nós, e ela nos ensina inclusive a julgarmos todas as coisas a fim de retermos o que é bom. É o próprio Jesus quem vai ensinar sobre o perigo dos falsos profetas, e ele diz que nós deveríamos cuidar para não sermos enganados. É exatamente isso que João está fazendo nesse trecho. Não acreditem que qualquer coisa, porque é dita em nome de Deus, é ensino proveniente das Escrituras. Qualquer livro, qualquer videozinho do Instagram, porque às vezes nós julgamos as coisas a partir do nosso bem-estar. Eu sei que não é ensino proveniente de Deus, mas poxa, eu me sinto tão bem. Eu vou lá, eu ouço, eu sei que aquilo não se enquadra nas Escrituras e não tem fundamento bíblico, mas aquilo faz um bem para mim. Aqueles louvores, sabe, que mexem com a gente, que eu saio me achando o super-homem. Eu sou precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Não sei nem o que é Ofir, mas enfim. Você é um espelho, você é isso, você é aqueles negócios que te colocam para cima. E a pregação vem também no mesmo sentido, de te mostrar que você é uma pessoa especial demais. Você é o alecrim dourado de Jesus. Você é o centro do coração dele, e tantas outras coisas que são ditas numa tentativa de massagear o ego, e por vezes nós usamos esse tipo de bem-estar e conforto como métrica para definir se aquilo provém de Deus ou não. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que normalmente é o contrário. A gente vê gente que estava agradando a Deus e procurando viver uma vida que honre a Deus, e sofrendo coisas terríveis por causa do Evangelho, e a gente usando o nosso bem-estar e o nosso conforto como métrica para definir isso. A forma que nós devemos avaliar se um ensino é verdadeiro ou falso é à luz das Escrituras. É o que João está dizendo para os irmãos nesse texto, e logo em seguida, pode ser que eles tivessem ficado meio confusos assim, mas como é que a gente faz isso? E ele vai dar uma dica muito prática, que é o modo de examinar entre os versos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João está apresentando um modo muito prático de fazer essa análise, esse exame e esse julgamento. Porque também nós não podemos, irmãos, cair no outro erro, do outro extremo, de achar que qualquer discordância que a gente tenha significa que o outro está pregando um falso evangelho. A
A gente precisa saber diferenciar o que são pontos de vista diferentes em questões absolutamente secundárias e quais são os valores fundamentais da nossa fé, aquilo do qual nós não podemos abrir mão. Porque é uma prática muito comum também perceber esse outro extremo. Gente que discorda de você por questões absolutamente secundárias e fazendo teologia, doutrina sobre isso e colocando no inferno quem pensa diferente dele numa cor da parede da igreja, por exemplo. Se você não tem Twitter, que agora eu não sei se é X, X ou o nome que quer que seja, você vai ver isso o tempo todo. Pessoas gastando horas e horas discutindo se parede preta pode, se parede. Esses dias arrumaram uma briga aí, que teve um batismo e as pessoas sendo batizadas de camisa preta. Eu falei, meu Deus do céu. Um negócio assim, coisas que você não acredita que haja ainda essas discussões na vida real. E enquanto eu falei, eu vi gente olhando para o lado e falando, mas pode? Camisa preta, pode? Será que... Eu não sei se pode ou não. É uma questão secundária, a gente não tem que gastar tempo com isso. E às vezes as pessoas estão tão incisivas nessas questões secundárias que acabam se calando naquilo que deveria ser o fundamental. Que acabam abrindo mão dos valores que deveriam ser inegociáveis. Nós que somos crentes em Jesus, por mais que discordemos de algumas coisas que são absolutamente secundárias, aquilo que nos une é maior. Mas o que a gente vê por vezes é gente se degladiando por questões secundárias e se esquece daquilo que é principal. É gente porque votou diferente, dizendo, fulano não é mais meu irmão, porque ele apoia o outro partido e eu não posso admitir isso. Que sentido que isso tem? Nós cremos em Jesus, a verdade do Evangelho é o que deveria nos unir, é aquilo que é fundamental. Por isso que João propõe esse teste, dizendo que o modo como nós devemos analisar e examinar é o modo como esse falso ensino apresenta a pessoa de Jesus. Quem é Jesus para esses mestres? A partir da resposta para essa pergunta, nós vamos analisar se eles são falsos mestres ou se esse ensino procede da verdade. Naquele contexto, por exemplo, eles eram extremamente influenciados pelo que chamamos de gnosticismo. A ideia, dentre tantas ideias que essa corrente defendia, uma delas é que o ser humano era dividido em duas partes. A parte material, que é a parte física, o corpo, que é má em si mesma, e a parte imaterial, que é boa em si mesma. Então eles defendiam que a parte material ela é ruim, que não tem jeito para ela, que ela será destruída. Portanto, a partir desse ponto de vista, a partir dessa premissa, eles defendiam que Jesus não teve um corpo físico real. Porque se a matéria é má, como pode Deus ter tido um corpo, sendo que Deus é bom e o corpo necessariamente é mau? E ao mesmo tempo eles estavam negando tanto a divindade de Jesus quanto a sua humanidade. Eles negavam tanto a sua encarnação quanto a sua ressurreição. Eles negavam tanto o nascimento virginal quanto a sua morte substitutiva. E João vai deixar claro para esses irmãos que quem nega qualquer verdade sobre quem é Jesus é enganado pelo espírito do anticristo que ele afirma já estar no mundo. O que os falsos mestres estavam fazendo era tentar separar o Jesus histórico, o personagem real, o ser humano que viveu ali, que muitas pessoas podiam testemunhar acerca da sua própria vida, do Cristo, do Messias, do ungido de Deus, do prometido, do esperado. Eles tentavam dissociar essas realidades e é algo muito presente ainda nos nossos dias. Pessoas que dizem se relacionar com Jesus, dizendo que ele era um bom homem, um bom mestre, alguém com padrões morais absolutamente superiores aos nossos. Mas essa ideia que ele defende de um caminho de exclusividade para irmos até Deus, não, aí eu já não consigo concordar. E aí a gente vai discordando de Jesus, porque as pessoas vão separando o Jesus, personagem que elas admiram, do Jesus que as Escrituras revelam que é quem ele diz ser de fato. Nesse ponto eu gosto de um negócio que chamam de trilema, que é citado por C.S. Lewis num livro chamado O Cristianismo Puro e Simples. Ele vai apresentar as razões porque se Jesus diz algumas coisas sobre si mesmo, nós não temos muita alternativa, só restam para nós 3 alternativas na nossa relação com ele. Porque Jesus diz, eu sou um com o Pai. Jesus diz, eu sou o único caminho possível para Deus. Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou.
Jesus vai dizer, por exemplo, que ele é o pão vivo que desceu do céu e tantas outras coisas. Então, pelo fato de Jesus dizer todas essas verdades sobre si, só temos 3 possibilidades de nos relacionarmos com ele. A primeira possibilidade é pensarmos que ele é um louco. A segunda possibilidade é pensarmos que ele é um mentiroso. A terceira possibilidade é entendermos que Jesus é de fato quem ele diz ser. Bom, se ele sabe que ele não é esse prometido de Deus, se ele sabe que não é, mas ele diz que é, então ele está mentindo. A outra possibilidade, se ele acha que ele é esse prometido de Deus, se ele acha que ele é esse enviado de Deus, mas ele não é esse prometido de Deus, de fato ele é um louco. E a outra possibilidade é tão somente, Jesus então é quem ele diz ser, então ele é o ungido de Deus, o Deus encarnado, o único meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. Não há como, nem no sentido lógico, intelectual da coisa, admirar o personagem histórico Jesus e dissociá-lo da sua identidade celestial, porque ele diz ser todas essas coisas. Muita gente hoje diz admirar Jesus, eu admiro o personagem, mas eu não creio nele como filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, como o único caminho para Deus. Se nós formos honestos nas nossas bases, não há a menor possibilidade de você se relacionar com Jesus como um bom mestre da moral, mas não se submeter a Ele como Senhor. Porque se para você Jesus não é o Senhor da sua vida, de um jeito ou de outro você está identificando ou como um louco ou como um mentiroso, ou você está criando uma imagem de Jesus de acordo com os seus próprios padrões. Você está lidando de forma errada com a imagem de um Jesus que você construiu na tua mente. E se você está se relacionando com um Jesus que não é o Jesus apresentado nas Escrituras, eu sinto lhe informar, mas você está sendo enganado pelo espírito do anticristo. O espírito que procede de Deus é aquele que nos fala a verdade sobre quem é Jesus, totalmente Deus, totalmente homem, o que viveu uma vida perfeita, o que morreu nos substituindo, o que ressuscitou o 3º dia e por meio da sua morte e ressurreição, reconstruiu a nossa relação com Deus que foi destruída por causa do pecado, e esse mesmo Jesus prometeu que um dia voltará para levar consigo gente que ele mesmo comprou com seu sangue, gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda raça e de toda nação. Esse é o Jesus das Escrituras. Esse é o Deus que se fez homem. Esse é o que habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você se relaciona com qualquer Jesus que não seja o apresentado nas Escrituras, eu sinto em lhe informar mais uma vez, você está totalmente enganado pelo espírito do anticristo, porque o Espírito de Deus, o ensino que vem de Deus é aquele ensino que confessa a Cristo como sendo o Senhor. Olha que interessante, tem um comentarista bíblico, Wiersbe, ele vai dizer o seguinte sobre isso: confessar que Jesus Cristo é Deus encarnado envolve muito mais do que simplesmente identificar Cristo. Os demônios fizeram isso, mas isso não os salvou. A verdadeira confissão envolve fé pessoal em Cristo, em quem Ele é e no que Ele fez. Uma confissão não é uma mera declaração teológica e intelectual que você recita. É um testemunho pessoal do seu coração do que Cristo fez por você. Uma confissão, ela necessariamente é prática. Confessar Cristo como Senhor é um ensino proveniente do Espírito de Deus, desde que isso seja experimentado e vaze para a vida. A gente vê o próprio Jesus contando a parábola lá das ovelhas e dos bodes, dizendo que naquele grande dia as pessoas vão se aproximar dele e muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, curamos doenças, falamos em outras línguas. Ou seja, pessoas que confessavam que ele era Senhor, mas não viviam em conformidade com essa confissão. Uma verdadeira confissão que provém do Espírito de Deus é aquela que vaza para a prática. E pode ser que diante dessas informações, os leitores de João pensassem o mesmo que muitos de nós podemos estar pensando nesse momento. Mas é complicado demais tudo isso. Porque a gente está percebendo que há uma realidade espiritual por trás desses falsos ensinos. Negócio de espírito para um lado, espírito para o outro. Como é que eu lido com isso? A gente precisa se preocupar demais com essa questão da atuação dos espíritos, porque tem crente que vive preocupado com isso, né? A gente precisa saber como é que o diabo está agindo, a estratégia do diabo. A gente precisa ler, conhecer sobre o que o diabo está fazendo. Eu não tenho
a menor pretensão de ser diabo na minha vida, então eu não acho que eu tenha esse dever. A Bíblia é muito clara quando fala sobre a nossa relação com essas coisas. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Para quem está em Deus, o maligno não toca. Eu não preciso viver preocupado o tempo todo com essas realidades, porque a minha preocupação é tão somente estar em Deus, e se eu estou em Cristo, eu tenho a certeza de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, é o que a palavra de Deus nos garante. Por isso que eu acho bem interessante que João conclui esse trecho, apresentando para os seus leitores essa garantia que temos. Embora vocês não possam abrir mão de crer e de entender que há uma realidade espiritual, embora vocês não precisem e não devam ignorar que há uma realidade espiritual acontecendo o tempo todo no mundo, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, e ele começa já no versículo 4, mais uma vez, com uma expressão de afeto, dizendo o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A garantia que nós temos, irmãos, só existe por causa do Evangelho. João está escrevendo para esses irmãos dizendo: olha, não ignorem essas coisas. Eu preciso que vocês examinem esses ensinos para ver se eles procedem de Deus. A realidade de que muitos falsos profetas estão saindo pelo mundo é algo presente no contexto de vocês. Vocês não podem crer em qualquer espírito, em qualquer ensino, em qualquer coisa. Vocês podem reconhecer e diferenciar entre esses ensinos do seguinte modo: mas não vivam extremamente preocupados com isso. Sabe por quê? Porque nós temos uma garantia que nos é dada por meio do Evangelho. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não é uma queda de braço que acontece no reino espiritual. Deus e o diabo não estão medindo forças ou competindo pela salvação da tua alma, não. O diabo foi totalmente derrotado na cruz do Calvário, e essa vitória final e definitiva de Jesus sobre a morte nos é atribuída também por meio da fé que temos nele, e nós experimentaremos isso em plenitude quando Cristo voltar ou quando nós nos encontrarmos com ele. É o que Paulo diz aos Coríntios: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus, porque é necessário que o corpo corruptível se revista do que é incorruptível, o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque a força da morte é o pecado, o aguilhão do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa garantia nós temos, e essa garantia não depende de nós, porque a vitória vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa garantia nós temos, e essa garantia não depende de nós, porque João faz questão de dizer que vocês venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? O espírito do anticristo. Ele tinha acabado de dizer isso no verso 3. E quem está em nós? O Espírito de Deus. Não há razão, irmãos, para vivermos desesperados, com medo de sermos enganados, porque é o Espírito Santo que está em nós, é Ele quem vai nos guiar a toda a verdade. E mais uma vez ele conclui esse trecho com um contraste, falando entre os que procedem de Deus e os que procedem do mundo. Quem não procede de Deus, no fim das contas, será enganado pelos falsos ensinos que vêm do mundo. Por isso os falsos mestres falam que vêm do mundo e o mundo os ouve. Mas nós não. Nós somos nascidos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz, nós viemos de Deus. E quem vem de Deus e conhece a Deus, ouve o verdadeiro ensino das Escrituras, e ouve no sentido de dar ouvidos. Essa garantia nós temos, irmãos, e ela é final, ela é definitiva, ela é para todo sempre, ela é eterna. É o próprio Jesus quem vai dizer que as minhas ovelhas são minhas, elas ouvem a minha voz e me seguem porque elas me conhecem. E absolutamente nada poderá arrancá-las das minhas mãos, porque o Pai que as deu para mim é maior do que todas as coisas. Se somos ovelhas de Jesus,
Se somos filhos de Deus, não precisamos viver angustiados nesse sentido de tentar entender o que o diabo está fazendo, está deixando de fazer, não. Podemos viver tranquilos, certos de que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que habita em nós, que é maior do que todas as coisas, Ele nos guiará à verdade do ensino das Escrituras para a glória dEle mesmo. Eu quero concluir, caminhar para o fim, já propondo algumas aplicações bem práticas. Primeira coisa, quando um pastor diz que está concluindo, você sabe que faltam uns 40 minutos, mas dessa vez só 38, acho que a gente mata tudo isso. Mas vamos lá. A primeira, seja intencional ao avaliar tudo o que você ouve à luz das Escrituras. Qualquer ensinamento, qualquer pregação, qualquer devocional, qualquer palestra, qualquer livro, qualquer reel do Instagram, qualquer coisa que você ouça, leia, veja, não assuma que isso é necessariamente um ensino bíblico, mas avalie tudo à luz de toda a palavra de Deus, porque nem tudo o que é dito em nome de Deus procede de Deus. Lembra da história do diabo lá na tentação de Jesus? E esteja atento, porque os falsos ensinos mais perigosos são aqueles que são mais sutis. Eu gosto muito de uma frase do Lutero que diz o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Às vezes nós somos pragmáticos em relação a isso. Ah, não, é falso ensino. Eu até sei que é falso ensino, mas tem tanta gente sendo curada. É falso ensino, eu até sei, mas a igreja está crescendo tanto, então deixa ensinando errado, de um jeito ou de outro, pelo menos as pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo e nós usamos os números como métrica para definir, sendo que no reino de Deus a fidelidade é o que de fato importa. Se você me disser assim, mas mesmo que tal igreja esteja pregando um falso evangelho, ela cresce tanto, como é que Deus não está no meio deles? E a gente para pensar, né? Que a religião do mundo que mais cresce hoje, islamismo. A maior torcida é do Flamengo. Claramente coisas que não são de Deus, mas se a gente usar essa mesma métrica, a gente vai ficar confuso nessa avaliação. Que a gente não ceda, irmãos, ao pragmatismo, mas que o que defina o que é verdade, o que é ensino das Escrituras para nós, seja a própria palavra de Deus como base. Em segundo lugar, estude as Escrituras. Só é possível comparar o que ouvimos com as Escrituras se nós conhecemos as Escrituras. Seja um leitor voraz da palavra de Deus, porque essa é a forma que Deus se comunica conosco. Para mim não faz muito sentido essa ideia de você dizer assim, eu sou cristão, mas eu não gosto de ler. Não é uma questão intelectual. Para mim isso não faz sentido, porque nós servimos e adoramos a um Deus que se revela a nós através de um livro e a gente precisa se dedicar a isso. Ah não, pastor, mas tem o Cid Moreira lá que a gente consegue baixar hoje e ele lê o Salmo para mim todos os dias. Tudo bem, faz algum sentido para você, beleza, mas nós precisamos nos dedicar ao estudo sério e sistemático das Escrituras. Não é abrir a Bíblia uma vez por dia, botar o dedo, o que Deus vai falar comigo aqui. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel. O que o Senhor quer falar comigo aqui se eu não estudar isso de forma clara? Vamos tentar outro. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Aí, que bênção. O Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, que todos os poderes estrangeiros serão derrubados e tal. Tem gente que lida com as Escrituras desse modo. A minha sugestão é que você estude as Escrituras de modo sério, que você se dedique a isso. Nós somos muito místicos em querer ouvir a voz de Deus, mas é uma questão muito simples, irmãos. Se nós queremos ouvir Deus falar, precisamos abrir a Bíblia. Se nós queremos ouvir Deus falar de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. A gente fica nessa de eu preciso conhecer a vontade de Deus e ignora a vontade de Deus que está aqui revelada para nós. Ah, pastor, eu sou cristão, estou na luta aí há alguns anos. Aí eu estou para namorar uma pessoa agora, mas ela não crê em Jesus. Ela não crê, enfim. Mas é uma pessoa boa, e aí a gente vai tentando justificar, né? Porque tem gente no mundo que é muito melhor do que gente que está na igreja. E aí quando vem com esse discurso, você já sabe. Eu falei lá no início que eu estou acostumado com gente mentindo para mim o tempo todo. Então, acontece isso também nessas ocasiões.
Mas por que você está aqui? Não, eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Sério, precisa. A gente não já tem as escrituras nos dizendo que não há comunhão entre luz e trevas, sobre a questão do perigo, do jugo desigual. Ah não, mas deu certo, porque eu conheço uma pessoa que casou e tal, e o negócio deu tão certo, pastor, que quem não era crente se converteu e quem se desviou é o que era crente, de tão bom que foi a mudança que aconteceu. Não faz sentido, a gente se preocupa demais com a vontade oculta de Deus, sendo que a gente deveria se dedicar àquilo que já nos é revelado e viver de acordo com os padrões e princípios estabelecidos pelas Escrituras. Ah, pastor, eu estou com uma oferta boa de emprego aí, eu vou até dar uma oferta maior para a construção da igreja, mas tem uns negócios meio ilícitos assim e tal, eu queria saber a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se converta, porque se você considera isso como uma possibilidade, você não entendeu absolutamente nada. Seja criterioso ao comparar tudo que você ouve à luz das Escrituras, mas se dedique também ao ensino e ao conhecimento do que a palavra de Deus é de fato. E por último, queria chamar a banda aqui à frente já, enquanto eles se aproximam, eu queria te dar a última sugestão, a última aplicação, que é: viva tranquilo. Toda essa história de falso espírito, espírito verdadeiro, espírito do engano, espírito da verdade, espírito do anticristo, espírito de Deus, que isso não te deixe preocupado, porque embora a realidade do mundo espiritual seja apresentada nesse trecho, se estamos em Cristo, isso não deve gerar em nós medo, apreensão e terror, porque o diabo já foi derrotado e essa vitória é a nossa garantia de que nós somos dele e pertencemos a ele. Se você confessa Cristo como Senhor, você é dele. E absolutamente nada poderá arrancar você das mãos de Jesus. E isso não se baseia em quem você é, mas isso baseia no fato de que Deus, que deu você para Jesus para que você se torne uma ovelha dele, é maior do que todas as coisas. Que a gente viva, irmãos, a partir dessa confiança de saber que pertencemos a Deus e que esse mesmo Deus decidiu habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. Que viver a partir dessa certeza nos traga a confiança de que mesmo nos tempos mais sombrios e difíceis, quando nós não conseguimos enxergar e experimentar, a gente viva baseado na certeza de que é a forte mão do Senhor que tem nos conduzido, nos guiado em todas as coisas, porque somos dele e vivemos para a glória dele. Deus nos abençoe em nome de Jesus.